Alô, seja bem-vindo a esse vídeo. Esse aqui é o vídeo do professor Jean, oficina e aula de história. Sejam bem-vindos mais uma vez. Então nós estamos colocando pelo YouTube, pelo Vídeo Edu, né? Nós estamos colocando esses vídeos a respeito da educação, a respeito da cultura, né? E esse vídeo tem o nome de Professor Jean, oficina e aula de história, né? Nos acompanhe por esse vídeo. Você que está se preparando para algum vestibular, aquele que já fez, agora vai renovar para esse ano, né? Um vestibular e não passou, para você que vai fazer o Enem, não passou no Enem, então precisa se reforçar, são aulas de reforço, né? Em cima daquilo que é mais importante, que cai no vestibular e que cai no Enem. Então nos acompanhe. Nós estivemos agora no último vídeo, no qual foi dividido em partes, né? Esta é a última parte, falando a respeito dos fenícios, né? Essa aqui é a parte final dos fenícios, tá? Nos acompanhe então, tá? Então, nós estivemos falando das várias culturas, onde eles estavam localizados, em que período, né? Muita coisa nós falamos sobre os fenícios. Então nós vamos finalizar esta parte, esse vídeo aqui, com os fenícios, falando justamente a respeito do que é mais importante dentro desse finalmente, né? Os artesãos fenícios, né? Eles fabricavam armas de bronze e de ferro, né? Tá? Vasos de cerâmica, de vidro, né? Joias e tecidos de lã, né? Tá bom? Então veja bem, eles também faziam a respeito de uma resina de um caracol, né? Tá? Eles faziam uma espécie de uma fixação para tintas, né? Eles descobriram isso, né? E fizeram uma fixação, porque não adianta você fabricar uma tinta se ela não tem uma base fixa. Então vejam só, naquele período, né? Num período antigo, os fenícios andavam na pesquisa, né? Para que pudessem fazer, né? Justamente o que nós falamos agora, né? E descobriram que uma resina a respeito de um caracol poderiam fazer um fixador de tinta, né? Tá? Para tecidos, né? Tá? Vejam só. Então a cultura fenícia era pouco original. O que quer dizer essa palavra pouco original? Pouco original porque eles não traziam dentro da sua própria civilização alguma coisa que fosse originária deles, né? Então vejam só que eles iam pegando, estavam ali no Oriente Médio, né? Iam pegando alguma coisa de uma civilização, de outra e tal, né? Para formar a sua própria cultura, mas a cultura dele, como eu falei, não era bem pouco original, né? Tá bom? Então vejam só, mas sua maior contribuição foi o alfabeto, né? De 22 caracteres, né? E que correspondiam às consoantes, né? E foi daí que surgiu, né? Justamente, vejam só, isso é uma coisa muito importante, né? Afinal de contas, é a forma de se comunicar. Então eles descobriram que poderiam fazer um símbolo, né? Daqueles sons que eram as consoantes e imitar, né? Fazer e gravar isso aí, né? Tá? E é conhecido como o alfabeto, né? Então vejam só, os hititas, né, que se estabeleceram por volta de 2000 a.C. nessa região, né, e depois um período de expansão, eles tiveram, né, logicamente esses embates, né, embates com outras civilizações, né, e aí eles não conseguiram superar quem estava lá na Mesopotâmia. Então o que acontece? Entram no lugar dos hititas outros, né, os frígios, né, e eles substituíram os hititas e formaram um reino chamado de Lídia, né, que atingiu seu apogeu no 6º ano antes de Cristo, né, tá? A contribuição, né, de outras civilizações e deles, né, naquele aspecto dessa civilização, olha, foram muitas, né? Quando a gente fala dos fenícios, não foi só aquelas críticas e também não foi só essa questão do alfabeto, né? A contribuição notáveis, né, dessas civilizações, ela se expande, né, numa porção de descobertas, uma porção de atividades, né? Nós encontramos aí as técnicas de irrigação, né, que são
diferentes, são amplas, aproveitando bem, né, o fornecimento de água, né, e novos instrumentos agrícolas, né, porque justamente com a questão da irrigação vem justamente também essas questões de novos instrumentos, né, tá? Então nós temos, além disso, né, nós temos as técnicas de irrigação, nós já falamos, né, a metalurgia, né, a cerâmica, né, nós temos desculpe, nós temos as colunas, né? Nós temos as cúpulas que foram justamente sintetizadas dentro desse período aí, a fabricação de tijolos, né? Tem toda essa questão, a questão do alfabeto que eu já falei também, né? A medicina, a farmácia, né? A questão da própria ser monogâmico, né? Ou seja, acreditar num Deus só, porque depois os fenícios, com a crença, a religião deles, eles foram amplamente numa direção, que era justamente essa, né? A religiosidade, né? E a se acreditar num Deus só, né? Certo? Ser monogâmico, né? Tá? Então vejam só. Nós estamos, olha, perdão, falei monogâmico, não tem nada a ver, é monoteísmo, hein, gente? Não, apaga o monogâmico, é o professor lá que está com a cabeça em outro lugar. É monoteísmo, né? A crença num Deus só, tá? Então vejam só, igual, então nós tivemos explanando aqui dentro desse vídeo tudo que nós poderíamos falar sobre o fenício, né? Dando uma finalizada, né? E espero que vocês tenham absorvido o melhor possível desse vídeo aqui, dos outros anteriores também. E vamos continuar para frente, né? Onde nós vamos falar mais sobre os hebreus, vamos falar sobre outras civilizações, né? E colocar para frente. Então nos acompanhe no YouTube, Professor Jean, Oficina e Aula de História. Aquele abraço e muita perseverança para vocês.